Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Café Fora da Caixa. Eu sou o Mário e hoje eu quero conversar um pouquinho com você enquanto a gente faz um café. Hoje a gente vai falar de prensa francesa. A gente vai fazer um cafezinho, uma prensa francesa aqui. E, enquanto isso, a gente vai ler um pouquinho da palavra de Deus, né? Na minha meditação dessa manhã, eu li sobre Colossenses 1:6. E é sobre isso que eu quero falar com você. Então, se prepare, coloque sua água para esquentar, prepare o seu café junto comigo aqui, e enquanto a gente prepara e toma um café, vamos conversar sobre a palavra de Deus. Bora lá! Então vamos lá, para a gente começar a fazer esse café da prensa francesa, a prensa francesa ela usa aproximadamente uma proporção aí de 8:10, né? Isso significa que nesse equipamento que eu tenho aqui, que é de 300 ml, eu vou usar 24 gramas de café. Deu 24 aqui, tá? Agora eu vou moer esse grão. Para a gente fazer a prensa francesa, o importante de moer esse grão aqui é a gente moer ele um pouco mais grosso. Porque a prensa francesa, ela não tem um filtro de papel, né? Ela tem esse filtro aqui, um filtro de ferro, né? Então, aqui está o grão ainda para ser moído, um grão já torrado, tá? Esse aqui não é o grão de qualidade gourmet, tá vendo? Tem alguns aqui que provavelmente no gourmet não iriam, mas eu comprei esse daqui para mostrar para vocês que dá até para a gente comprar no mercado, pelo menos o grão torrado, mas ele ainda não moído, o que já elimina aí pela nossa lei, dá para colocar um monte de coisa no café, né? Dá para colocar um monte de detritos, de gravetos, de outras coisas que eles moem junto. Então, pelo menos aqui você vai ter uma moagem um pouco melhor, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui no moedor e a gente vai moer pouquinho só. Vamos deixar ele um pouco grosso. Ele fica um pouco mais grosso. E aqui eu já posso colocar direto na minha prensa francesa, tá? Enquanto isso, abre aí, por favor, em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 6. Vamos ler junto aqui enquanto a gente está fazendo esse café. Olha só. Colossenses, capítulo 1, versículo 6. Se você está com sua Bíblia aí, está fazendo o seu devocional, está fazendo o seu lédico junto comigo, de manhã a gente acordar cedinho para fazer um café e fazer um devocional na Bíblia é sempre bom, né? Então, está aqui o café e vamos ler. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte. Como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Cara, olha que fantástico é isso. Vou colocar aqui a água que eu já deixei esquentando a 90 graus. Então agora a gente coloca só um pouquinho para dar aquela... para ele puxar um pouquinho a água, né? Vai ficar um pouquinho só molhado. E depois eu vou colocar tudo aqui, tá? Eu achei muito interessante esse texto porque ele começa com a palavra agora. E eu fiquei pensando um pouco sobre esse agora. Tipo, como assim agora? Percebe que ele não está falando assim, agora, neste tempo, agora em nossos dias, por exemplo. Ele está falando só agora. E eu fiquei tentando pensar aqui na temporalidade real desse agora que Paulo fala aqui para os Colossenses, né? Agora, ele pode significar o momento presente, um agora atemporal. Pronto, coloquei a água aqui. Vamos colocar para ele descansar, para ele puxar aqui. Vamos colocar aqui, ó, 5 minutinhos para ele puxar para ele soltar, né, todo o aroma, todo o sabor do café nessa água para a gente tomar depois, tá bom? Então, olha só, esse agora do que está escrito aqui em Colossenses 1, versículo 6, ele pode significar então algo atemporal. E aí quando a gente está falando assim, ó,
as boas novas que chegaram até vocês se propagaram pelo mundo todo. Não foi só no tempo de Paulo. E aí propagou pelo mundo todo, está todo mundo convertido, todo mundo já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador e não precisa mais de nada agora, né? Jesus pode voltar. Paulo, quando falou para Colossenses aqui, já estava tudo certo, né? Esse agora, ele é constante, contínuo. Esse agora não era agora no nosso tempo, agora em nossos dias, agora neste momento. Não, ele está falando de uma forma atemporal. E claro que ele estava falando com Colossenses aqui, né? Mas a gente pode entender esse agora também para os nossos dias. É importante sempre entender que o texto fala sobre o que o texto fala, né? O texto estava falando ali com Paulo, Paulo contando para Colossenses e falando agora, nesse tempo aqui que vocês estão vivendo, sim, claro que está falando disso, mas a gente pode entender isso também para os nossos dias aqui, e é legal a gente ver essa boa nova de Deus, né? Se propagando pelo mundo todo, e como era lá na época de Paulo, também é nos nossos dias, tá? E esse se propagar pelo mundo todo, olha que legal, ele mostra que o evangelho, que a boa nova de Deus, ela se propaga como um incêndio, ela se expande, né? Ela cresce. Não é algo que precisa fazer um esforço terrível. Claro que a gente dá a nossa vida por Jesus, né? Claro que aquele que perde sua vida em amor a Deus, ele vai ganhar a vida. E é claro que todos esses apóstolos, esses que correram o mundo pregando o evangelho, perderam a sua vida aqui na terra, mas ganharam algo muito melhor, né? Mas ela se propaga para o mundo inteiro. E não é algo que alguém patrocinou, sabe? Não é algo que alguém teve que pagar. Não é uma fake news que alguém teve que impulsionar numa rede social. A verdade, a boa nova, ela se propaga. É só você falar a verdade. É só você contar aquilo que é verdadeiro. Agora, isso vai se propagar. Só que se propagar, né, ver como se ela fosse inflamável, como se ela fosse expansível, como eu vejo como se fosse esse propagar pelo mundo todo, é como se você tivesse colocado fogo na gasolina, sabe? Uma explosão, um impacto, algo mundial. Porém, esse algo mundial, esse algo de forte crescimento, ele não fica só ali e acaba, ele consome e acaba, né? Olha só, elas têm crescido e dado frutos em toda parte. Percebe que é mais do que algo como uma explosão? É uma explosão, ela queima no coração das pessoas que recebem o evangelho, mas ela não morre, ela não acaba, ela não se extingue. Ao contrário, ela vira uma árvore frondosa que dá frutos. Então, ela se estabelece. E esse é o reino de Deus, essa é a boa nova. Quando a boa nova é contada, ela não é algo que causa uma euforia, um frisson, alguma coisa que deixa as pessoas super animadas e depois acaba. Talvez isso pode ser produzido, pode ser pago, pode ser patrocinado por grandes eventos, mas o evangelho, as boas novas, não. O evangelho causa tudo isso nas pessoas, mas também causa algo que dá frutos, algo que se estabelece. E aí você percebe que esses frutos, eles não são frutos para a própria pessoa, né? Ele fala aqui, ó, elas têm crescido e dado fruto em toda parte, como ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Como ocorre entre vocês. Então, entre nós, aonde ela se estabelece, ela começa a dar frutos que são um para o outro. Então, os frutos do Evangelho, ele permite que nós alimentemos um ao outro no amor, na palavra de Deus. E ainda fala assim, ó, ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam. Então, é mais do que só ouvir a palavra de Deus. Não é que alguém ouviu a palavra de Deus e se inflamou e foi embora, né? Jesus usou lá até a simbologia ali do semeador que saiu a semear, e aí algumas palavras do que o semeador simbolizando a palavra de Deus, que é a semente caindo ali, e algumas dessas sementes não brotaram, algumas das sementes não foram em frente, né? E o que aconteceu? Aconteceu que precisava entrar no coração. Então aqui quando ele falou ouviram e compreenderam, precisa de uma compreensão. Opa, tá na hora da gente apertar aqui o nosso café. Vamos lá, vamos baixar aqui. Olha só que legal, na prensa francesa, todo o pó, todo o café fica ali embaixo. Eu posso apertar tudo aqui, e aí ó,
Agora, o café que está aqui, ele é um café que sai bem mais encorpado. Como ele não tem o filtro de papel, deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Como ele não tem o filtro de papel, até o óleo do café, o óleo do grão fica aqui. Então, se você reparar bem, não sei se dá para você ver em cima aqui, mas o café, ele fica com todo o aroma, com todo o sabor do café. E ele está mergulhado ali, né? Olha só, ele sai aqui bem encorpado. Então, esse café, é lógico, por ele não ser um café super especial, super gourmet, ele sai até um pouco mais escuro, tá vendo? Mas é um café bom. É um café que com certeza não tem aqui uma torra extremamente escura, né? Não é uma torra extremamente queimada para poder tentar mascarar o sabor de outras coisas que estavam no café. Então, assim, você consegue tomar um café bom, mesmo que você não tenha, de repente, dinheiro para comprar aí um café super gourmet, tá bom? Nos próximos vídeos a gente vai mostrar alguns cafés gourmets aqui também, mas eu queria mostrar esse especialmente para você ver que dá para você tomar um café que não seja tão puxado, tão amargo, que você sempre precisa tomar com açúcar. Esse daqui dá para a gente tomar sim. Muito bom. Vamos lá. Voltando aqui para o texto, é importante a gente entender que aqui o fruto vinha de ouvir o evangelho, mas também de entender o evangelho. Mas é claro que para entender o evangelho, primeiro eu preciso ouvir, né? Então são duas coisas que andam juntos. E aí o evangelho que ele não é só algo que se propaga e apaga, ele é um evangelho que dá frutos, é aquele que foi entendido. E aí o que ele fala de entender, né? Ouvir e compreender a verdade sobre a graça de Deus. Peraí, a verdade sobre a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? Já parou para pensar? O que é a graça de Deus? Ah, a graça é Jesus. Pô, é fácil falar assim, mas e aí? Por quê, né? Por que a graça de Deus é Jesus, né? Ah, a graça é porque a gente foi salvo, porque pela graça somos salvos. Pô, legal essa ideia. Mas salvos do quê? É importante a gente pensar nisso, porque a boa nova, ela tem que ser realmente uma boa nova, né? Porque se a gente fala assim, ó, a boa nova que chegou é porque você ia para o inferno, tá? Alguém veio e te deu uma notícia que você ia para o inferno, primeiro a notícia era notícia para o inferno, uma notícia ruim, e depois veio falar assim, não, mas você foi salvo do inferno, se você fizer isso, isso, isso e aquilo. Mas assim, a verdade sobre a graça é que Jesus não só nos salvou, porque a salvação, para você ser salvo, você precisa ser salvo de alguma coisa. E Jesus nos salvou de algo. O que era esse algo? O salário do pecado é o inferno? Não, peraí. Não é isso que está escrito lá. O salário do pecado é a morte. E também está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se todos nós pecamos, todos nós estávamos condenados ao inferno? Não, à morte. Porque o salário do pecado é a morte e todos pecaram. Então, nós estávamos destinados a morrer. Então quer dizer que talvez a gente ache a vida das pessoas legais, a gente rola no Instagram, vê um monte de coisa e vê, nossa, que vida legal, talvez eu teria uma vida muito legal, mas cara, a nossa passagem pela Terra, ela dura aí 100 anos, no máximo. A gente está vivendo aqui, ó, só depois que Cristo veio ao mundo aqui, a gente já está vivendo no ano 2000. E é 100 anos o máximo. Você já pensou que hoje você pode rodar o mundo inteiro que você não vai achar ninguém que estava 150 anos atrás aqui? Ninguém, nenhuma pessoa. Talvez assim, 150, 100 anos, você vai encontrar alguém que era bebê, talvez? Em 1024, 1924, 1924 para hoje, você não tem mais ninguém que estava consciente em 1924. Então, ainda que as pessoas queiram viver a vida delas do jeito delas, o que Jesus nos trouxe? Qual foi a boa nova? A boa nova não é só que nós somos salvos do inferno, é muito mais do que isso. É que nós somos salvos da morte, podendo ter uma vida eterna. Lembra quando Pedro disse, para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Então é isso. A boa nova é muito mais. A boa nova é saber que nós temos acesso a uma vida eterna. Mas como temos acesso à vida eterna? Cara, e aqui é a verdade da boa nova de Deus. Aqui é a verdade da graça de Deus. A graça é que não só Ele nos salvou do inferno. Ele podia ter nos salvado do inferno, nos deixado ao nosso próprio entendimento.
Ele podia ter nos salvado do inferno e deixado a nossa própria sorte. E vamos falar sério, a gente não sabe cuidar de nós mesmos. Adão e Eva, quando tentou buscar o seu próprio conhecimento do bem e do mal, foi atrás do seu próprio bem, ficou mal porque pelas coisas que tinha, foi atrás do seu próprio bem, e a gente correndo atrás do nosso próprio bem, a gente corre para o mal. Então, se Deus só nos tivesse salvado do inferno, a gente podia estar muito mal vivendo na terra e se batendo um com o outro. A questão é que Jesus nos salva e vai muito além. Ele nos dá a vida eterna a partir do novo nascimento. E o novo nascimento significa que nós nascemos do próprio Deus. Cara, pensa um pouquinho sobre isso. Você é nascido do seu pai e sua mãe, você carrega características, carrega DNA do seu pai e da sua mãe. Pensa agora alguém nascido do próprio Deus. Cara, esse momento de café é um momento para degustar e para pensar nessas coisas. Cara, o tamanho dessa viagem. Se eu nasci do meu pai e da minha mãe, eu sou ser humano como meu pai e minha mãe é, se eu tenho DNA como meu pai e minha mãe é, eu não posso ser nenhum outro animal, eu tenho nas minhas veias correndo aqui, ó, DNA de ser humano. E aí eu nasci do próprio Deus, porque em João está falando que nós nascemos de Deus. Sabe quando Jesus falou com Nicodemos, falou assim, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus? Então é novo nascimento, é nascer do Espírito Santo de Deus, o que nos dá acesso a uma vida eterna, porque Deus é eterno. E essa vida eterna ainda, a palavra fala que é conhecer a Deus. Então, meu amigo, a boa nova que traz frutos é uma vida nova, porque eu nasci de Deus. E se eu nasci de Deus, eu frutifico com os frutos do Espírito Santo, com o fruto do Espírito Santo. Porque se a essência do meu pai e da minha mãe é ser humano, e eu tenho todas as qualidades de um ser humano, todas as questões do ser humano, a capacidade de imaginar, a capacidade de me locomover, a capacidade de falar, a capacidade de existir como um ser humano, então eu também tenho a capacidade de frutificar como o Espírito Santo frutifica. E aí eu percebo que quando eu ouvi e compreendi as boas novas, isso começa a dar fruto, eu posso frutificar e abençoar o meu irmão, como estava acontecendo ali. Eu posso, do meu fruto gerado em mim, alimentar o meu irmão e eu me alimentar do fruto gerado nele. Essa é a maravilhosa boa nova de Deus. Você nasceu do próprio Deus. E o fruto do Espírito não são sentimentos aleatórios, é algo que é a essência do próprio Espírito Santo que agora você pode viver. E pode, com isso, propagar o Evangelho, propagar as boas novas por todo o mundo. Boa reflexão para você sobre esse texto. Eu espero que você tenha entendido algo bom, algo novo, que isso possa fazer com que os seus momentos de café te levem para fora de uma caixinha de um pensamento muito básico, muito simples, e que você viva o Evangelho e a vida nova daqueles que nasceram em Cristo. Deus te abençoe. Tá? Café é uma coisa que a gente precisa degustar, né? Sempre falando isso aqui, que café é uma coisa que a gente precisa degustar. Um bom café, né? Café que vende no mercado muitas vezes é amargo, muitas vezes ele é muito queimado. Então, no mínimo, tente comprar um grão ainda para você mesmo moer. Um grão que não precisa ser moído, vinho moído, né? Porque talvez eles coloquem outras coisas, como gravetos, esse tipo de coisa, tá? Então eu vou colocar aqui na minha balança, vamos pesar 24 gramas aqui. Vou colocar a tampinha do moedor aqui. Zerei o peso. Eu tenho aqui do lado café em grãos.